Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer alguns cálculos, algumas expressões matemáticas em tabela dinâmica. Então vamos lá, vamos arrastar aqui uma tabela dinâmica para o dashboard. Estamos conectados a uma estrutura de movimentação financeira. Então basicamente nós vamos colocar aqui algumas informações para projetar. No caso eu vou colocar o mês, o ano, e para começar nós vamos colocar então o valor da receita, o somatório dela, e o valor da despesa, também o somatório. Pronto, vamos aplicar para ver como está ficando. Aí temos o relatório, então, temos as receitas e despesas ano a ano, mês a mês. Eu vou restringir aqui a nossa visualização apenas a alguns anos. No caso, eu vou pegar aqui apenas os últimos 3 anos. Pronto, então temos agora a tabela dinâmica com 3 anos, né, e o total, valor de receita e despesa e total da receita e despesa. O interessante dessa tabela dinâmica é que nos permite analisar, além do mês, a qualquer momento nós podemos acrescentar uma coluna aqui, como por exemplo fazer uma análise por mês e filial, né, ou mesmo substituir a visualização de mês por uma outra visualização, como por exemplo direto por estabelecimento, né, o valor da receita e despesa ano a ano. Mas vamos lá, qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer a diferença das receitas e despesas, e para isso nós vamos usar uma fórmula digitada. Então vou adicionar aqui uma métrica nova e aqui eu vou usar uma fórmula digitada. Então a fórmula digitada permite nos fazer um cálculo entre métricas. No caso aqui eu vou fazer a métrica 1 menos a métrica 2. Eu posso escrever qualquer função matemática. Eu vou aplicar, pronto. Aí nós temos então o valor da receita, o valor da despesa e o valor da métrica calculada. E para essa métrica calculada nós podemos dar também um rótulo, que é que eu vou colocar aqui, a diferença. Pronto, então temos uma expressão matemática fazendo um cálculo entre métricas, e você pode colocar qualquer expressão matemática, e sempre é importante lembrar que essa expressão matemática ela é calculada no último nível, depois que os dados já vieram da base e já estão agregados, que é a forma correta de fazer esse cálculo então. Agora eu vou reduzir um pouco essa tabela dinâmica, nós vamos criar uma outra aqui, rapidamente, para mostrar um outro recurso. Essa outra nós vamos fazer por centro, ok? Centro gerador de receita ou despesa. Então, para cada centro nós vamos colocar o tipo na coluna, né? Que o tipo vai ser receita ou despesa, e a nossa métrica vai ser a métrica do valor, o somatório do valor. Vamos salvar então. Pronto, agora nós temos o centro, né? Se ele gerou o total de despesas, o total de receitas gerado, né? E o somatório total das receitas e despesas, que nesse caso não faz sentido, e portanto nós vamos desligar a totalização de linhas. Agora o que mais podemos fazer é ligar a função de participação. O que é a função de participação? Nós temos aqui a participação vertical, horizontal e total. Participação total, vou mostrar para vocês então, ela vai representar em percentual o quanto esse valor vai ser em relação ao total, o somatório total do relatório. O que nesse caso não faz sentido, faz mais sentido a participação vertical, que vai mostrar o quanto aquele valor ele diz respeito em relação ao total da coluna. Então aqui nós temos esse valor 2% em relação a esse total e esse valor 30% em relação ao total geral. Então nós temos aqui 30% de despesas e 69% de receitas. Então temos uma e a outra em relação ao total, e temos o total aqui dentro da coluna. Assim como nós temos as fórmulas de participação, temos também outras funções muito interessantes de utilizar, como é o caso da meta atingida e da variação percentual, que é muito utilizada também em casos de orçado versus realizado.